sobre o sentido da Semana Santa mesmo. Porque nos outros anos já estávamos acostumados a toda aquela correria e às vezes a preocupação era muito mais o coelho, o ovo de Páscoa do que Jesus Cristo. Exatamente. E este ano acho que o foco ficou muito mais, por mais que é sempre gostoso receber ovo de chocolate, etc. Porém, ficou muito mais no Cordeiro de Deus, não no coelho. Pois é, e ontem foi o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, e nós estamos agora na oitava da Páscoa. Então o senhor vai explicar para o nosso ouvinte o que é a oitava da Páscoa, então, Dom Flávio. Quando os cristãos, desde o início, acharam que a Páscoa é tão importante, mas tão importante, que não podia ser resumida num dia só. E então, a tradição, que era uma tradição também que os romanos tinham alguma solenidade muito forte, era de festejar por 8 dias aquela festa. E dali veio a tradição da oitava da Páscoa, quer dizer, desde domingo de Páscoa até o próximo domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa, então até o dia 19, neste caso, vai ser tudo como se fossem 8 dias de Páscoa. E isto é chamado oitava de Páscoa. Isso acontece também no Natal. A oitava do Natal vai do dia 25 ao dia 1º. 25 de dezembro a 1º de janeiro. Então são considerados 8 dias. E por que 8, não 7, não 9, não 10, etc.? Porque na Bíblia 7 é o número completo, o número total. Então, dizer assim, o oitavo é para reiniciar, para continuar. Tanto é verdade que no oitavo dia quer dizer os 7 dias da criação e o oitavo é o dia da ressurreição do Senhor. Então, já na Bíblia, para nós cristãos, nós somos as pessoas do oitavo dia. Tem um grupo de cristãos, uma igreja muito forte e com uma tradição muito bonita, que são os adventistas do 7º dia. Eles se identificam assim para dizer que eles olham muito o Antigo Testamento. E nós, de jeito nenhum, temos que desprezar o Antigo Testamento. Mas desde o início, os cristãos se identificaram como do oitavo dia. Quer dizer, os 7 dias da criação e o oitavo, que é da ressurreição. E agora, o senhor tocou muito bem nesse ponto, do Antigo Testamento. Nós temos aqui uma pergunta, Dom Flávio, onde o ouvinte diz: se foi Cristo que remiu os nossos pecados e nos trouxe a salvação, então todas as pessoas que viveram antes da sua vinda não foram para o céu? Então, é uma pergunta muito interessante e é uma dúvida que muitos teólogos e cristãos se colocaram. E dizia, mas como é? E Abraão? Isaac, Jacó, Davi é chamado o Santo Rei Davi, Moisés, e tudo mais. Então, o que eles foram para o inferno? Não. Então, na tradição judaica, se dizia que eles foram para os ínferos. Ínferos não é inferno. Ínferos quer dizer o lugar escondido. Era chamado de Hades. O Hades. Então tem muitos trechos até nos Salmos que diz: eu vou descer ao lugar dos ínferos, onde tem a morte eterna, etc. E o sono eterno. Eles tinham a esperança que o Messias ia resgatá-los. E Jesus fez isso. Então, de verdade, que no creio, nós dizemos que Jesus morreu, desceu aos infernos, desceu aos infernos, ressuscitou o 3º dia. Jesus é o Salvador de todas as épocas, também daqueles que vieram antes dele. Por isso que na tradição e nos escritos dos Santos Padres diz que Jesus, depois da sua morte, imediatamente desceu, correu onde estava Adão, o primeiro homem, o primeiro pecador. E aí o resgatou e disse: Adão, eu vim para te libertar. E com ele libertou todo mundo. No Evangelho de Mateus tem que quando Jesus morreu se rasgou o véu do templo e diz assim: muitos mortos ressuscitaram e apareceram depois da ressurreição de Jesus.
Então, Jesus é o Salvador também de quem veio antes. Eles aguardavam, as suas almas aguardavam a libertação, e Jesus, imediatamente depois da sua morte, foi lá para libertá-los e levá-los para o céu, simbolizado por aquele véu que se rasga de alto a baixo. Agora o tempo passado também é resgatado por Jesus, porque Ele é Deus, e para Deus não tem passado, presente e futuro, tem só o presente. Deus é. Então está todo mundo, todo mundo resgatado, todo mundo resgatado, né? E todos aqueles que inclusive virão nas gerações futuras. E alguém se perguntou nos últimos decênios, e se um dia nós descobrirmos seres extraterrestres? Jesus é o Salvador do universo. Portanto, morreu e ressuscitou também para os extraterrestres, se existirem. Eu não sei. Eu estou muito sempre em dúvida, no sentido que, do ponto de vista racional, digo, pode ter vida inteligente, vida, primeira coisa, e vida inteligente também fora da Terra. Mas até que não me provarem, não acredito. Acredito na possibilidade, mas até agora não houve provas. Tem pessoas que perdem sono pensando. É uma das coisas, né, que vou perguntar a Deus quando chegar lá do outro lado. Aí o Senhor nos dá a resposta, viu, Dom Flávio? Exato. Dom Flávio, agora nós vamos entrar também já num momento em que a humanidade está passando, né? Ontem os cruzeirenses, eu até não digo que foram pegos de surpresa, né? Porque se existe na capital Rio Branco, mais cedo ou mais tarde chegaria também na nossa cidade casos confirmados do Covid-19, né? Exato. E muita gente diz o seguinte, né? Se confiar em Deus, se nós temos fé, acreditamos, confiamos em Deus, por que nos preocupar, né? Então, qual a sua avaliação, a sua resposta sobre isso? Então, eu vou partir daquilo que diz o Evangelho, porque não é aquilo que eu acho, mas eu também, como cristão e como bispo, tenho que partir do Evangelho. O que é que diz o Evangelho? De usar os talentos. Né? Está no capítulo 25 de São Mateus. Né? Quem quiser pegar a parábola dos talentos, está no capítulo 25 de Mateus. Muito bom. E lá diz que Deus nos dá os dons e nós temos que usá-los. Então, se Deus nos dá o dom da inteligência, vamos usar o dom da inteligência. E nesta hora, a inteligência o que é? Usar as condições, ter as condições para nos prevenir. Portanto, obedecer sim os cuidados de limpeza, de higiene, né? Os desinfetar as coisas, evitar aglomerações, mesmo quando se tem, porque tem situação que precisa ir ao supermercado. Então não vai a família, não é passeio ao supermercado, leva as crianças também para dar uma voltinha, vai uma pessoa da família. Mas é chato ficar em casa. É melhor ficar em casa do que ficar no caixão. Exatamente. É melhor ficar em casa do que ficar no caixão. Então, né, tem uma história que não é bíblica, mas que mostra muito bem isso. Diz que teve uma grande enchente e o rio estava subindo. E uma pessoa rezou para Deus: meu Deus, me salva. Aí, naquela hora, passa o vizinho com o carro, diz: vizinho, vem para cá. Não, Deus vai me salvar. Tá, o vizinho foi. Depois de um pouco, passa outro senhor com um caminhão e diz: bora, sobe aqui porque a água está subindo, mas o caminhão consegue ainda atravessar. Não, Deus vai me salvar. Depois de um pouco, passa os bombeiros com a rabeta e diz: vamos lá. Não, Deus vai me salvar. Mais tarde passaram de novo os bombeiros com o helicóptero. Não vou pegar o helicóptero porque Deus vai me salvar. Resultado, morreu. Quando chegou, né, lá com Deus, se queixou com Deus: por que o Senhor não veio me salvar? Escuta, meu filho, eu te mandei o vizinho, 2 vizinhos. Te mandei os bombeiros 2 vezes, você não quis? Então agora morreu, a responsabilidade é sua. Jesus mesmo falou que tinha muitos leprosos na época do profeta Eliseu, mas só um foi curado. E não era nem do povo de Israel, era pagão. Então Deus usa para nos curar
Deus usa para cuidar da gente e das coisas. Ele deu inteligência para os seres humanos e os seres humanos descobriram os remédios, descobriram métodos cirúrgicos, né? Todo o avanço da ciência e da técnica. A ciência e técnica são louvor a Deus. Louvor a Deus não é só dançar ou cantar na frente do Santíssimo ou nos momentos de louvor. Isto faz parte de um louvor. É de um louvor que não é tão forte quanto o cuidado que se tem com a sua profissão, a pesquisa, né, o estudo. Se um jovem gosta muito de louvar a Deus, né, nos momentos, no seu grupo de oração, mas depois não estuda, o seu louvor não vale absolutamente nada. É hipocrisia. É hipocrisia. Se uma pessoa louva a Deus, etc., mas depois maltrata os outros, é hipocrisia. Se uma pessoa dança e desmaia na frente do Espírito, né, mas depois não é competente no seu trabalho, é lorota. O louvor a Deus é a vida do ser humano, diz a Bíblia. Portanto, nós temos que ter fé, rezar a Deus, rezar a Nossa Senhora, que ela nos proteja, perfeito. Mas vamos fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não pode fazer aquilo que cabe a nós. Isto já Santo Agostinho dizia, não é Dom Flávio, é Santo Agostinho. Dizia o seguinte: Deus nos criou sem a gente, mas não pode nos salvar sem a nossa colaboração. Então, rezar, ter fé, mas fazer a nossa parte. Então, quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem tem que sair porque é de profissões que ou às vezes mesmo estando em casa precisa para fazer uma compra, ir a uma farmácia, ir no mercado fazer as compras. Mas faça com cuidado. Se em lugar de sair todo dia, vou comprar R$5 um dia para R$7 o outro, faça uma compra um pouco melhor, que possa sair uma vez por semana, de maneira que evita de se colocar no risco. Então, fazer a nossa parte. Isto é louvor a Deus. Porque senão é debochar de Deus. Ele nos deu a inteligência, vamos usá-la. Só complementando o que o senhor está falando, mais do que certo, ontem à noite, na hora que foi aquela confirmação nas redes sociais, muita gente... Sim. E uma pessoa me liga e fala assim: o que vocês amanhã, vocês que trabalham na rádio, vocês que são da imprensa, vão falar amanhã pra gente, porque tá aí 2 casos confirmados. E o que a gente vê, olha só, o que a gente vê é o prefeito preocupado em dar comida pro pessoal e não se preocupar com isso que está acontecendo. Olha só o raciocínio dessa pessoa, né? E eu respondi para ela o seguinte: observe o que a Organização Mundial de Saúde, a saúde está explicando. Exato. Os cuidados que nós temos que ter. O dar alimento, claro que é preocupante também, né? Precisa. E olha que o prefeito, por exemplo, no nosso caso, o prefeito, o governador, foram muito conscienciosos, porque desde o dia 20 estava tudo bloqueado. Só que muita gente até ontem, né, muita gente achava que era besteira. Exatamente. Né, que não era exagero. Em São Paulo fizeram carreata no sábado à noite contra as medidas do governo, achando que tudo lorota, que tudo... Mas, gente, não é. E outra coisa, aproveitando disso, por favor, para que massacrar agora este casal? Sim. Se a maioria fez exatamente o que eles fizeram. Vamos parar de acusar os outros e vamos dizer o que eu, Flávio, vou ter que mudar, né, neste período para diminuir as saídas. O que eu, Flávio, não vamos massacrar os outros. Apontar para alguém, Apontar para os outros, porque toda vez que um aponta um dedo, né, se você estiver em casa, aponte o dedo contra uma parede. Aí você vai ver que o seu dedo indicador está apontado para lá e o polegar vai junto, né? Normalmente vai. Mas tem 3 dedos apontados contra você. Né? Você olha assim, né? Tem os 2 dedos apontados contra o outro, né? O indicador e o polegar, mas o médio, o anular e o dedinho, né, estão apontados contra frente, né? nós. Então, para dizer, olha, antes de criticar os outros,
pense 3 vezes. Exatamente. E depois não critique, porque tem 2 dedos apontados contra os outros e 3 contra você. Então não vamos massacrar o casal. Eles fizeram, infelizmente, aquilo que a maioria fez e muitos estão fazendo. Porque, por exemplo, na frente das lotéricas, na frente de farmácia, está cheio de gente que não está respeitando a distância. Claro que precisa ir ao banco, precisa ir na farmácia, precisa. Mas respeite a distância. Não é só dentro da farmácia que vai respeitar a distância. Exatamente. Se ficou uma meia hora fora, grudado com o seu vizinho. Às vezes falando com ele, alguns até cuspindo, né, sem querer, mas alguns falam molhado. Pega a mão, como a gente pega a mão, também, né? etc. Tapa nas costas. Sim. Ainda que tá vendo, o fulano fez isto, fez aquilo, etc. Não vamos massacrar os outros. Vamos ver de todos fazer a nossa parte, né? Inclusive, tanto o prefeito como o governador do Acre aqui foram muito responsáveis em dar as orientações. Só que muita gente não obedeceu e não obedece. Ainda, mesmo com essa confirmação, ainda não obedece. E alguns ainda, pior ainda, vão atrás daqueles que negam a doença, dizendo que é tudo lorota. Gente, não vamos esperar que alguém da nossa família pegue para tentar nos convencer que a doença existe. Não vamos esperar isto. Não vamos esperar um morto para começar a pensar que a doença existe, né? E neste ponto eu queria fazer uma reflexão matemática. Vamos lá. Matemática. A nossa diocese são 12 municípios, 8 no Acre e 4 no Amazonas. Dá 350 mil habitantes, segundo os dados do IBGE, dados oficiais do final do ano passado. 350 mil habitantes. Muito bom. Se 10% tiver, porque dizem que mais ou menos metade vão ser infectados. Mas muitos não vão nem perceber. Isso é verdade, muitos não vão nem perceber, especialmente os mais novos, etc. Mas tem muita morte até de novos. Tem. Mas uns 10% vão perceber de uma forma que vão precisar do atendimento hospitalar. 10% de 350 mil quer dizer 35 mil pessoas. Onde vamos colocá-las nos hospitais? Mesmo que não precise de UTI. Mesmo que não precise de UTI. Gente, se desse 35 mil, 10%, portanto, né, deveriam ser internados 35 mil. Se deste 10% precisar de UTI, dá 3.500 pessoas. Nós temos 12 leitos de UTI agora. Mas vamos ser menos, vamos ser 1 por 1.000. 1 por 1.000 quer dizer 350 leitos de UTI. Nós temos 12. Não temos 350. E além disso, poderá ter gente que pega outra doença que precisa de UTI. Que precisa também ser internado, né? Então é por isso que em tantos países, né, os médicos têm que decidir quem vai para a UTI, então ter talvez chance de sobreviver, quem não, infelizmente não vamos colocar porque tem menos chance de sobreviver. Estava vendo, acho que a Espanha ontem estava assistindo, a Espanha, né? A Itália tiveram esse caso. Em Nova York, a maior cidade do mundo. Tem que fazer, imagine o trauma desses médicos. Sim. Nós aqui no hospital temos 2 médicas só infectologistas. 2. Não temos 50. Imagine as 2, o risco que corre e a carga de trabalho. É claro que depois pode acontecer até algum erro médico, estressar. E será que elas vão ficar 24 horas de plantão, um dia atrás do outro? Cadê a resistência? Sim. Infectologista aqui no Hospital do Jurá temos só 2. Então, gente, melhor coisa, melhor do que o caixão, é ficar em casa. É duro,
não é mole, mas melhor em casa. Mesmo que seja cheio de gente, mas é melhor em casa do que no caixão. Que inventar atividade em casa, né? De repente. Não é fácil. Não porque é. não é fácil, e especialmente para quem não tem trabalho fixo, não tem um salário garantido, uma aposentadoria garantida no final do mês. Né? Por isso que, graças a Deus, o governo do estado e municipal estão distribuindo as cestas básicas. E ali também não precisa ir a família toda, vai uma pessoa. Não precisa levar as crianças para fazer um passeio. Vai uma pessoa receber a cesta básica e assinar. Ninguém vai. Né? Não é, se vai em 4, não vai receber 4 cestas. Porque Exato. pelo nome do aluno, da aluna, não é pelo número de pessoas que estão lá na fila. É. Né? Então, Foi feito um cadastro nas tem escolas. um cadastro, etc. Então, mesmo que vai 10 pessoas, vão receber uma cesta básica. Então, é melhor ir uma pessoa só. E claro que tem que ser um adulto para poder assinar. Né? Mas é inútil ir 3, 4, 5 pessoas. Se tem que ir no banco, resgatar os R$600 ou fazer outra coisa que não conseguiu fazer de casa, então vai no banco, vai uma pessoa, não vai 2 ou 3. Supermercado, mesma coisa, não é lugar de ir passear para a criança brincar com o carrinho. São todas coisas que custa. Às vezes não se sabe o que fazer com as crianças, que muitas vezes não entendem. Né? Não entendem. Mas é melhor assim do que um caixão. Explicar bastante para a criança, porque esse momento, né, que a gente está vivendo, que não é um momento de diversão, né? Não é de diversão, só que é um dia atrás do outro e a criança, especialmente quando está ali com 4, 5 anos, 8 anos, não entende ainda bem as coisas. Né? Então, não é fácil. Por isso que precisamos também rezar. Por isso que nós, como rádio, né, vamos continuar transmitindo todas as missas, né, vai ter, né, temos aqui a Rádio Verde Floresta tantos momentos de oração. Precisamos da força de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. E se cada um coloca um grãozinho de areia nesse vaso, né, do lado daqui a pouquinho, vamos melhorar e vamos superar isso. Superar. Tá? Olha, muito obrigado. Já quero agradecer a sua participação. Como o tempo passa rápido, a gente pensa, meu Deus, 11 horas já é, né, Dom Flávio? Sim, mas passa. na quarta-feira o senhor está de volta, Se Deus quiser, estaremos aqui na de sexta-feira volta. também. Né? Vamos fazer as coisas bem feitas, tá? Eu agradeço que Deus abençoe. Tudo tá de certo, bom. então. Muitas bênçãos para todos. Mas lembrando, Deus é a nossa força, mas vamos fazer a nossa parte. Ele nos deu a inteligência, vamos usá-la. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor e uma ótima semana também. É isso aí, gente. Conversei com o Dom Flávio aqui no nosso quadro Você Sabia? Você pode enviar sua pergunta, ele com certeza vai responder aqui no nosso programa. A gente já envia para ele, tá aí, né, respondendo para você.